Você já parou para pensar que muitas pessoas simplesmente não conseguem aprender inglês? Você sabe inglês? Você consegue se comunicar fluentemente em inglês? Não? Então presta atenção nesse vídeo, pega papel, caneta, pega seu bloco de notas e anota tudo que eu vou te falar aqui, porque eu vou te passar aqui 5 coisas que talvez você pode estar fazendo que está atrapalhando o seu desenvolvimento no inglês. O meu nome é Thaisa de Oliveira, eu sou teacher de inglês e esse é o meu canal Inglês com Café, o canal que mistura temas relevantes sobre o inglês, o idioma mais falado do mundo, e mistura, obviamente, um pouquinho do nosso querido e amado café. Bom, galera, nesses 10 anos de experiência como teacher de inglês, eu percebo e venho percebendo cada vez mais algumas atitudes de alguns alunos que fazem com que eles não consigam aprender esse idioma que é o inglês. O inglês, ele não é um idioma difícil, isso todo mundo já sabe. Inclusive, por ele ser um dos idiomas mais fáceis do mundo, ele hoje é considerado como o idioma universal do mundo. Por quê? Porque é simples de aprender, as pessoas conseguem aprender de uma forma relativamente fácil e vai facilitar então em muitas áreas, em muitos aspectos, como áreas científicas, áreas profissionais, né? Então tudo isso acaba facilitando esse processo. Então eu consigo me comunicar com uma pessoa lá da Índia em inglês. Seria muito mais fácil do que eu ter que aprender, por exemplo, o idioma lá da Índia ou o idioma da China, por exemplo. Bom, galera, eu quero que você preste muita atenção aqui, porque se caso você estiver cometendo algum dessas 5 atitudes que eu vou falar aqui, você pode parar de cometer essas atitudes e melhorar o seu desempenho na aprendizagem do inglês. Porque sim, você é capaz de aprender inglês. Se você sabe português, você com certeza vai conseguir aprender o inglês. Primeiro ponto que eu vejo muito acontecer, tá? E é muito comum, alunos que eu já tive, que já passaram pelos meus cursos e etc. Esses alunos, muitas vezes, eles estão com a vida toda cagada. E o que eu quero dizer com isso? Vida toda cagada. Como assim, Thaisa? Bom, vida toda cagada, eu quero dizer o seguinte, o cara, ele não dorme direito, ele não se alimenta direito, ele não faz exercício físico, ou seja, ele tá com a vida dele toda cagada, literalmente. Ele só vive para trabalhar e vive para estudar e ele não consegue, obviamente, desenvolver no idioma. E ele não vai conseguir enquanto ele não organizar a vida dele, ou seja, enquanto ele não começar a dormir melhor, enquanto ele não começar a fazer exercício físico, enquanto ele não começar a comer melhor, porque tudo isso, toda essa organização pessoal desse aluno vai fazer com que ele tenha um desempenho muito melhor na aprendizagem e, consequentemente, no inglês. Então, vocês têm que lembrar, galera, que aprender inglês é como aprender qualquer outra coisa. Aprender inglês, galera, é como aprender qualquer outra coisa. É como aprender a fazer cálculos, é como aprender a biologia, espanhol, seja lá o que for, né? É uma aprendizagem. E pra gente aprender as coisas, a gente precisa ter um ambiente propício para isso. Então não adianta você ter o melhor método, o melhor professor, você ter os melhores materiais, as melhores tecnologias ao teu favor, mas você não dorme pelo menos 7 horas por noite. Você não dorme pelo menos 6 horas por noite, ou você não come relativamente bem, ou você trabalha mais do que 10 horas por dia. Bom, você vai ter uma questão muito complicada, você não vai conseguir aprender nada, e muito menos o inglês também. Então, se você tá com a tua vida toda cagada, se você tá com problemas de sono, se você tá com problemas de alimentação, se você não tem tempo para se exercitar fisicamente, então talvez você precise consertar isso primeiro antes de começar a aprender inglês, para daí sim você ter um aproveitamento 100% na sua aprendizagem. Bom, uma atitude que é muito comum também de se enxergar nos alunos aí, tá? Que eu já vi vários alunos cometendo isso, fazendo isso, e que com certeza atrapalha bastante, tá? É o seguinte, galera, é o método errado, tá? Então muitas pessoas não sabem, mas se você estuda com um método que não é favorável para sua aprendizagem, você vai ter muito mais dificuldade para aprender, tá? E bom, existe um método certo? Será que existe um método certo, Ralfinho?
Aparece aqui, Ralph. Esse aqui é o Ralphinho, ó. Ele é professor também de inglês, galera. E o seguinte, o Ralphinho, ele tá aqui para falar para você, para mostrar para você que você precisa de um método legal para você aprender inglês. Então não adianta você pensar assim, mas por que eu não aprendo? Mas eu estudo um método que eu não curto, ou eu estudo um método que já está comprovado que não é tão eficaz, né? Existem diversas abordagens, diversos métodos, né? Mas a gente sabe que existem alguns que são validados, que funcionam de fato, e alguns, no entanto, que fazem só você perder seu tempo. Você precisa encontrar um método que faz sentido para você e que também tenha suporte e validação de que realmente funcione, né? Não adianta você estudar num método que tem validação, mas que para você não é tão interessante. Um exemplo, você não gosta muito de escrever, e aí você vai lá e pega uma escola que trabalha com um método focado sempre na escrita. Pô, você não curte isso, por mais que você precise escrever, mas você não curte tanto. Então seria mais legal você pegar uma abordagem mais prática, talvez, né? Então você tem que avaliar aquilo que faz sentido para você, que tem coerência com o que você acredita e também que tem uma validação de que realmente funciona, beleza? Terceira coisa que eu observo muito nos meus alunos, tá? Que muitos alunos meus já tiveram esse tipo de comportamento, principalmente no começo dos meus cursos, que o aluno não tem muita noção de como estudar, né? É o seguinte, pouco estudo, tá? Então tem pessoas, galera, que acham que inglês é mágica, que você vai vir aí, vai estudar uma vez na semana, no cursinho, e você vai ficar fluente. E não é bem assim que a coisa funciona, tá? Hoje a gente já sabe, já se tem estudos científicos aí para mais de metro, tá? Mostrando que você precisa ter um contato diário com o idioma. Então não adianta você achar que você vai vir uma vez na semana na aula e você vai aprender inglês e vai ficar fluente. Não é assim que funciona, você precisa ter um estudo diário, tá bom? Inglês é contato. Não só o inglês, mas qualquer outro idioma. É contato, é quanto mais você está em contato com esse idioma, mais fácil e mais rápido você vai aprender. Tem alunos que estudam pouco, ou seja, que não estudam todos os dias, que não tem esse contato diário, que é muito importante para aprender. Então, se você está fazendo isso, se você está estudando pouco, se você só vai no seu curso uma vez na semana, então tá na hora de você rever esse teu comportamento, começar a pensar num roteiro de estudos, começar a pensar num planejamento para que todos os dias você tenha esse contato diário com o idioma, beleza? Quarta atitude, quarto erro que é muito comum também as pessoas cometerem, tá? É o seguinte, estudar demais, ok? Então, estudar pouco é ruim, mas também estudar demais também é ruim. Nossa, como assim, Thaisa? Eu achei que quanto mais eu estudasse, mais eu aprenderia. Não, nem sempre isso vai ser verdade, tá? Se você estudar demais, também vai ser danoso, vai ser ruim para você. Por quê? Porque você não vai ter aquela qualidade, sabe? Você não vai ter aquela empolgação, porque você vai estudar demais, vai estudar muitas horas, vai sentar, vai ficar chato, vai ficar enjoativo. E às vezes você vai estudar 2 horas por dia durante uma semana e na semana seguinte você não aguenta mais estudar. E aí você para tudo e você não estuda mais. Então vejam como que às vezes é muito melhor você estudar, ter uma constância, estudar um pouquinho a cada dia, do que você querer colocar um monte de horas de estudo e você fazer uma semana e depois não fazer mais. Então o inglês é assim, galera, é contato. Então é interessante que você estude um pouquinho cada dia, nem que seja 15 minutos por dia, tá bem? Mas você fazer um pouquinho cada dia para você realmente chegar numa evolução mais pra frente, beleza? E tudo na vida é assim, né, galera? Tudo a gente precisa ser aquele velho ditado, né? 1% melhor a cada dia. Isso faz muito mais sentido você ter essa constância todo dia um pouquinho do que você estudar por uma semana e parar e nunca mais estudar e não chegar no teu objetivo, que é ficar fluente. Quinta e última atitude que muitos alunos cometem, que muitos alunos fazem e que não percebem que isso pode estar atrapalhando você. Pega a caneta, anota, não esquece. Isso aqui é muito importante, beleza? Aplicação prática. Bom,
muitas pessoas que estudam inglês, elas não conseguem aplicar esse conhecimento na prática, na vida delas. E eu diria que esse é o ponto-chave mais importante para você desenvolver no idioma. Você precisa aplicar o que você aprende na sua vida. Caso contrário, isso não vai fazer sentido para você. E aí vai ficar muito mais penoso para você entender e compreender aqueles conceitos, tá? Não adianta nada você gravar, decorar um monte de coisa, verbo to be, não sei o que, mas você não sabe onde usar, né? Então, todo mundo sabe que verbo to be significa ser ou estar. Porém, as pessoas não entendem quando utilizar esse conceito e onde utilizar ele. E é algo super simples. Você utiliza to be, por exemplo, para expressar informações, para falar sobre você, para falar sobre um objeto, para falar sobre um local, né? Para falar a sua idade, para falar o que você faz, para falar a sua origem, de onde você veio. Então, tudo isso, para expressar essas informações, você utiliza to be. Mas quantas vezes você pensou nessa aplicação prática? Geralmente você se preocupa em gravar e memorizar conceitos que na prática não falam nada para você. Então, uma coisa muito importante que você precisa fazer é aplicar esses conhecimentos na sua vida prática. Isso vai tornar o inglês muito mais simples e muito mais palpável para você. Bom, galera, esse foi o vídeo da semana. Se essas dicas foram úteis para você, então mete o dedo aí, curte, compartilha, comente aqui embaixo, fale sobre coisas que talvez possam ter ajudado você, talvez você possa ajudar outras pessoas também. Espero que tenha sido útil para você e esse é o vídeo da semana. Vejo vocês semana que vem. Have a nice week. Bye bye, galera.